Amém? Então vamos estudar a Bíblia. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram o povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco, que o Senhor possa agir poderosamente nas nossas vidas, que o Senhor esta noite possa falar a cada coração, e que possamos, Senhor, sair deste lugar transformados pelo poder da Tua Palavra. As pessoas que estão hoje assistindo
Jesus. Amém. Amém? Então vamos estudar a palavra. O tema da mensagem, se você gosta de anotar, atravessando o impossível, quando Deus vai à frente. Vamos para a nossa introdução. Você já sentiu diante de um desafio tão grande que parecia impossível atravessar? Às vezes acontece isso com a gente. A gente olha para uma situação e fala, não tem como, não dá. Grande, que parecia impossível, né, atravessar. Assim estavam os israelitas diante do rio Jordão, em época de cheia. Porém, Deus já tinha liberado a promessa. Agora era hora de agir pela fé. Olha, aqui eles estavam diante de uma situação difícil. O Jordão estava transbordando e a Bíblia diz que estava transbordando por toda a sua ribanceira. E quando você chega diante de um rio desse, transbordando, e você pensa assim, eu tenho que atravessar esse rio, não foi fácil para aquele povo. Eles tiveram que usar a fé. E o Senhor está nos chamando para usarmos a nossa fé. E aí, neste capítulo aprendemos que quando Deus vai à frente, o impossível se abre. Jael estava debaixo de uma promessa, Jael estava debaixo de uma palavra poderosa do Senhor, e não tinha como voltar atrás. O Senhor mandou marche, e eles chegaram à borda do rio Jordão, o rio que estava transbordando em toda a sua ribanceira. E agora? E agora, o que fazer? Se o rio estava transbordando, se eles estavam passando num lugar onde estava muito fundo, aí é onde temos que usar a fé, crer que o Senhor é conosco, e o Senhor estava com eles, o Senhor estava falando com eles, o Senhor estava agindo no meio deles. Josué chama o povo e diz, olha, o Senhor está no meio de vós, Ele está agindo aqui no nosso meio essa noite, né, nesse dia. E o povo estava ali agora, diante daquela situação, crê em Josué ou volta? Eles creram em Josué porque eles sabiam que Josué era um homem de Deus. E eles sabiam que Josué falava da parte de Deus. Deus estava usando a boca de Josué para profetizar, para movimentar aquele povo. Josué estava ali agora para levar aquele povo para cima, jogar a fé de cada um para cima. Era cerca de 2 milhões de pessoas. Mas ali estava um homem de Deus motivando. Você e eu precisamos estar motivados diante do Senhor, porque nós vamos chegar diante da borda de um Jordão da vida. E aí, o que fazer? Então nós vamos agora aqui percorrer esse texto. Nós vamos destacar os verbos. Olha, eu gosto de estudar a palavra procurando os verbos. Os verbos falam muito nos textos bíblicos e nós precisamos procurar os verbos. Então nós vamos procurar aqui os verbos principais, ações que ensinam como vencer as barreiras pela fé. E eu quero já, aqui, número 1, aqui ainda no versículo 1, nós vamos ver o verbo levantar, né? E Josué aqui diz, levantou-se. Levantou Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali, antes que passassem. Agora preste atenção, o texto diz que eles saíram do Sitim e foram até o Jordão. Quando eles chegaram à borda do Jordão, que estava transbordando, eles ficaram 3 dias, armaram tendas e ficaram 3 dias ali, esperando a ordem de Deus. E Deus dá a ordem. Ao terceiro dia, a ordem vem, e o Senhor fala com Josué:
ouvir a ordem de Deus. Se Deus falar com você assim, fica, você fica. Se Deus falar com você, vai, pode ir. Quando Deus manda ir, pode ir. E quando nós não vamos, dá problema. Você sabia? Quem conhece a história de Jonas? Deus mandou ir, Jonas não quis ir. E aí? Foi parar na barriga do peixe. E a história lá de Atos 2, no dia de Pentecostes, Jesus deu uma ordem para 380 pessoas. Ou melhor, 200 pessoas, 500 pessoas. Ele dá a ordem: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu? Mais da metade foi embora. Quem ficou foi abençoado. Então nós temos que obedecer a ordem. Se a ordem é ir, vai. Se a ordem é ficar, fica. E esse povo aqui ficou 3 dias à borda do Jordão, vendo as águas altas passando. E agora, o que fazer? Então volte aí no versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então, antes que eles passassem, eles ficaram ali. E o texto fala que eles ficaram 3 dias. 2. Partiram e vieram, ainda no versículo 1. Eles saíram do lugar de conforto, de Sitim, e chegaram ao lugar do desafio, o Jordão. Imagina, eles estavam em Sitim. Se Deus deixasse eles lá, eles estavam bem, eles estavam tranquilos. Era um lugar de conforto deles. Mas Deus mandou se levantarem, levantem-se. E eles se levantaram e Deus fala: parte, pode ir, vocês vão chegar a Canaã, mas vocês precisam marchar. Só que eles chegaram diante de um Jordão. Então eles saíram do lugar de conforto e foram para o lugar do desafio. Você e eu passamos também por essas situações. Muitas vezes saímos do nosso lugar de conforto, da nossa comunidade, e vamos para o lugar do desafio. E aí, o que fazer? Quando nós vamos para o lugar do desafio, nós precisamos ir com a nossa mente no Senhor, com o nosso coração no Senhor, com a nossa fé no Senhor. Nós precisamos crer que o Senhor é conosco, Ele está conosco na nossa jornada, na nossa caminhada. Ele não nos trouxe até aqui para nós morrermos. Eu ouvi a voz de Deus. Aí eu olho para a minha volta, eu vejo o Jordão. Eu estou diante de um Jordão transbordante. Mas eu não posso entristecer, eu não posso esmorecer, eu não posso dar passo atrás, eu não posso baixar a guarda, não posso baixar minha cabeça. Eu tenho que continuar crendo no Senhor. Foi Ele quem fez a promessa, e a Bíblia diz que Ele é fiel. Então eu tenho que acontecer o que é comigo? Crer no Senhor somente. Então partiram e vieram. Eles saíram do lugar de conforto e chegaram no lugar do desafio. Não sei onde você está hoje. Se você está no seu lugar de conforto ou se você está no seu lugar de desafio. Mas uma coisa eu sei para você, eu vou dizer para você: o Senhor que estava com Josué e o povo de Israel também é contigo. Se você estiver no lugar de conforto, se levante. Se você estiver no lugar de desafio, creia que Deus vai abrir as águas diante de você, diante dos seus olhos. Ele vai abrir as águas diante dos seus olhos. Para viver o sobrenatural, é preciso deixar Sitim, o comodismo.
Josué se levantou de madrugada. Ele se levantou de madrugada. Não sei se ele estava ansioso, mas Josué estava fazendo uma coisa, obedecendo a ordem de Deus. Você e eu precisamos obedecer a ordem do Senhor. Se nós não obedecermos a ordem, se nós ficarmos no nosso lugar de conforto, não vamos ver nada acontecer na nossa vida. Mas quando nós saímos do nosso lugar de conforto e damos o primeiro passo e marchamos, não importa o que esteja na nossa frente, se é um rio, se é um mar, não importa, o Senhor vai abrir. Ele abre. Não pense que há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. 3. Orientaram. Olha o verbo. Orientaram. Versículo 3 e 4. Veja aí. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, levavam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste. Houve uma orientação aqui. O povo foi orientado a andar quando a arca andasse, a parar quando a arca parasse. A arca era o quê? A presença do Senhor. Então o povo não podia passar à frente da arca, porque Deus é quem vai à nossa frente. Nós não podemos passar à frente de Deus. Então nós temos que esperar a ordem. E a arca ia andando pelo caminho, ela ia trilhando pelo caminho e o povo ia junto. O povo não podia andar na frente da arca, porque quem dá direção é Deus. Então, se você estiver debaixo da direção de Deus, você está no caminho certo. Mas se você passar à frente de Deus, você vai errar o caminho. Quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes levavam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Isso é, se levante do seu lugar de conforto e siga atrás do Senhor. E você vai ver a bênção de Deus chegar na sua vida e na sua casa. Siga a presença de Deus. A arca representa a presença, a aliança e a direção divina. Então nós precisamos seguir essa direção divina. E quando nós vamos atrás do Senhor, Ele vai abençoando a nossa vida. Ele vai derramando a sua graça, Ele vai derramando o seu poder, Ele vai nos dando direção, Ele vai abrindo os nossos olhos, Ele vai aumentando a nossa fé, Ele vem sobre nós, tocando nas nossas vidas e trazendo a bênção sobre nós. Então siga a presença de Deus, não siga as emoções, siga a voz e os sinais do Senhor, e você vai ver a mão de Deus na sua vida. 4. Santificai-vos, versículo 5. Veja aí. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora imagina isso. O povo estava acampado à beira do Jordão, vendo água passando. A Bíblia diz que o Jordão estava transbordando em toda a sua ribanceira. Então a água passando direto, o povo estava ali. E Josué vem e fala isso aqui, ó. Versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí? Imagina isso. Você está na beira do Jordão, está lá o Jordão transbordando, e Josué fala assim: santificai-vos, porque amanhã era no outro dia, no dia seguinte. Ele está dizendo, no dia seguinte, né, Deus vai fazer um milagre diante dos seus olhos. Crê ou duvida?
Só nos resta crer. Podemos até duvidar, né? Somos humanos. Mas quando nós duvidamos, nós não vamos ver a bênção do Senhor. Mas quando nós cremos, nós vamos ver o Jordão abrir diante dos nossos olhos. E o texto diz que as águas que vinham de cima pararam. As águas que estavam para baixo correram. O Jordão ficou seco. E eles passaram pisando na areia, pés enxutos. E a água ficou parada. Deve ter sido lindo. Imagina, você olha por mim assim, ó, água paradona aqui, e parecendo uma parede, né? Assim do seu lado, e você atravessando, olha, e você olhando assim, e quem sabe os peixes tudo ali, né? Parecendo um aquário, e você vendo ali os peixes nadando, mas nada, né? A água não podia vir para cá, os peixes também não, fica tudo ali, e você passa, vai andando, e vai vendo um aquário do seu lado, e você atravessa pés enxutos. Milagre, bênção de Deus. Mas eles precisaram fazer uma coisa. Você prestou atenção? Qual o verbo? O verbo santificar. Então ele diz: santificai-vos. Se eles não se santificassem, eles não iam ver a bênção de Deus. Por quê? Porque o Senhor é santo. Não é assim que a palavra diz para nós? Sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então eles precisavam ser santos. Então eles se santificaram. E no dia seguinte o Senhor veio e agiu. No dia seguinte o Senhor veio e operou um milagre. Antes de Deus fazer maravilhas, Ele exige santificação. Santificar é separar-se, alinhar-se e preparar-se. Então olha, eles se santificaram e agora eles estavam alinhados com Deus. Eles estavam santificados, alinhados e separados. E prontos, preparados para ver o milagre. Então, se você quiser ver o milagre na sua vida, se santifique. Não basta querer o milagre, é preciso se posicionar espiritualmente. Tem gente querendo ver milagres, mas não tem uma posição espiritual diante do Senhor. Não vai ver o milagre. 5. Disse Josué, versículos 6 e 7. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. O que Josué tinha dito para eles no dia anterior? Santificai-vos, porque amanhã, não é isso? O Senhor vosso Deus fará milagres. Aí o Senhor fala assim para ele, quando chegou o dia seguinte: hoje, olha só, Deus falou com ele: hoje eu vou te engrandecer perante os olhos do povo. Então nós precisamos nos santificar, e nós precisamos tomar posição diante do Senhor. Quando nós nos santificamos e tomamos posição, o Senhor age nas nossas vidas. Então Josué disse para os sacerdotes levantarem a arca da aliança e passar adiante do povo, isto é, vai à frente, porque a presença do Senhor precisa estar à frente do povo. E Deus disse: hoje começarei a agradecer-te perante os olhos de todo Israel. Quem obedece e fala o que Deus manda é levantado e honrado por Deus. Repetindo, quem obedece e fala o que Deus manda é levantado e honrado por Deus. A honra para quem obedece
Porque se você estiver na posição que Deus mandou você ficar, você está em obediência à palavra do Senhor. E se você estiver em obediência à palavra do Senhor, você vai ver o milagre. E não importa qual seja o tamanho do obstáculo, não importa qual seja o tamanho do desafio, não importa. O Senhor é poderoso e Ele pode todas as coisas. 6. O verbo passar. Passai adiante. Versículo 6. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Houve obediência aqui. Os sacerdotes levitas, eles estavam levando a arca e eles obedeceram a ordem de Deus vinda através de Josué. Aí, a liderança precisa ir à frente com fé, para o povo seguir com confiança. Então os levitas, sacerdotes, estavam na frente, e o povo foi seguindo eles. O povo tinha confiança naqueles homens, eles sabiam que eram homens de Deus que estavam à frente deles, e eles foram. Líderes que andam primeiro abrem caminho para os outros. O líder tem que estar sempre à frente. O líder não pode ficar para trás. O líder tem que estar à frente. E quando o líder vai à frente, o povo tem confiança. E o povo também vai. E aí a bênção acontece. 7. Verbo ouvir. Veja só o que acontece aqui no versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Josué estava agora ali trazendo uma palavra para aquele povo, mas uma palavra vinda de Deus para a vida do povo. E ele chama o povo: venha para cá, venha ouvir a palavra de Deus. E eles foram. E aí? Josué chama o povo para ouvir a voz de Deus. O primeiro passo da fé é ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Então, quando nós damos ouvido à voz do Senhor, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Agora, as coisas não acontecem no nosso tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Então, nós precisamos ficar prontos, preparados, porque o Senhor vai fazer maravilhas entre nós. Então, desligue o barulho do mundo e ouça o que Deus está dizendo. Então, o barulho que esse mundo faz não nos importa. O que importa para nós é ouvirmos a palavra do Senhor. 8. O verbo saber. Sabereis, versículo 10. Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Por quê? Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Senhor, Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Esses aqui eram inimigos de Israel. E ele está dizendo: olha, se vocês derem ouvido à voz do Senhor, o Senhor vai tirar os inimigos da frente de vocês. Ele vai fazer com que vocês vejam esses inimigos saindo, fugindo da frente de vocês, e vocês vão andar por caminhos de segurança. Quem não quer isso? Todo mundo quer, mas primeiro precisam dar ouvido à voz de Deus. Então nós precisamos dar ouvido à palavra. A palavra do Senhor é poderosa, ela despede chama de fogo. A palavra do Senhor vai à nossa frente, desbaratando os inimigos. Deus se revela no milagre. Ele quer que o povo saiba que Ele está presente. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está presente na sua vida. Deus está presente na sua casa, na sua família. Ele está presente em todos os lugares onde você estiver. Creia, não duvide.
e levantaram. Pararão e se levantaram. Versículo 13. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e as amontoarão. Então eles pousaram, isso é, pararam no meio do Jordão. Sacerdotes, levitas, pararam ali com a arca da aliança no meio do Jordão. E quando eles tocaram ali na água, a água se abriu, eles pararam no meio do Jordão, o povo passou. Por que o povo passou? O que você vê nesse texto? Esse texto diz que os levitas sacerdotes que carregavam a arca, eles tocaram na água, a água se abriu, e agora eles pararam com a arca da aliança no meio do Jordão. Sabe por que a água parou? Porque o Senhor, a presença, a arca, a presença do Senhor estava no meio do Jordão. E quando eles colocavam a arca, isso é, a presença de Deus ali, as águas pararam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo nesse mundo obedece à ordem de Deus. É o vento, é a água, são as árvores, os pássaros, os seres humanos, tudo respeita e obedece à ordem de Deus. Então, quando eles colocaram a arca da aliança no meio do rio, a água para como se fosse uma parede, em obediência à presença do Senhor. Deus só opera quando os pés tocam na água. Milagre vem após o passo de fé. Se nós não dermos passo de fé, nós nunca vamos ver o milagre chegar. Não espere ver para crer. Creia e avance. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor. Nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Precisamos ouvir, sermos sensíveis para ouvir a voz do Senhor, porque quando Ele fala conosco, nós vamos saber se é Ele, ou se é a nossa carne, ou se é qualquer movimento desse mundo, mas é diferente quando Deus fala conosco. Estavam de pé firmes. Imagina se os sacerdotes levitas agora, quando eles entraram no Jordão e colocaram a arca ali no meio do rio, se eles olhassem para as águas paradas ali e ficassem com medo. Se eles perdessem a fé. Lembra de Pedro? Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, Jesus fala, sou eu. Eles estavam com medo, achando que era fantasma. Aí Pedro fala, mestre, és tu? Sim, sou eu. Então manda ele ter contigo. Jesus fala, vem Pedro. Aí Pedro desce no barco e começa a andar sobre as águas. Quando ele começa a andar, o que acontece? Ele olha para um lado, ele olha para o outro, vento, a tempestade, aquele movimento do mar, água batendo, e ele teve medo. O que aconteceu? A fé dele ali, esmoreceu. O que aconteceu com ele? Afundou, começou a afundar, mas ele sabia de uma coisa: o Senhor é poderoso, Ele pode me salvar. Ele era o homem do mar, mas ele disse, mestre, salva-me. Jesus estende a mão e levanta Pedro, vamos passeando por aqui, rapaz. Essa passarela aqui não é a passarela do alto, não. Essa passarela aqui é a passarela do Senhor. Vamos. Então não deixe a sua fé esmorecer diante dos seus desafios. Continue firme no propósito, crendo que o Senhor está contigo. Os sacerdotes estavam de pé, firmes, no meio do Jordão, crendo que o Senhor estava ali, abençoando e guardando eles de todo mal. Deus honra quem fica firme no meio da provação. Está no meio da prova, vai fazer o quê? Vai ficar com medo? Não, creia, o Senhor é comigo.
Aí eu perguntei, essa fila é para quê? Vaga de emprego? Sim, sim. Você sabe quais vagas tem aí? O rapaz foi me deu um papelzinho lá, eu olhei. Vou parar por aqui. Parei na fila. Não era um anúncio que eu tinha, porque eu tinha recorte de jornal, né? Então, mas não era um anúncio que eu tinha, foi um anúncio que o rapaz me mostrou lá na hora. Aí eu, beleza, fiquei lá na fila. Aí a fila andou. Aí subimos no elevador, tal. Quando chegou lá em cima, um salão gigante, tinha umas 300 pessoas lá dentro. Eu olhei e falei, Jesus, era uma vaga só. Quando eu olhei, falei, essa vaga é minha. Imagina isso. Eu nem tinha um anúncio. O anúncio não era um dos que eu estava procurando, mas eu achei esse anúncio lá. Quando eu entrei na fila, o rapaz me mostrou, mas eu entrei confiante. O que aconteceu? A vaga foi minha. Saí de lá, já pronto para fazer exame médico, para me apresentar na empresa, e fui. Então não tem desafio para nós quando nós temos a presença de Deus. Não vai ter desafio. Deus vai falar assim, pode ir, estou contigo. Aí ó, aqui, estou do seu lado, vamos lá. E a gente vai passar, e o Jordão vai abrir, e a gente vai atravessar o Jordão, e a gente vai receber a bênção. Então é simples. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará proezas entre vocês. Essa é a palavra de Deus para nós. Isso é, nós precisamos estar santificados, porque o Senhor fará proezas no nosso meio. Simples. Precisamos marchar na direção do Senhor. Dê um passo. Mergulhe na obediência à palavra. Toque as águas e veja o Jordão se abrir diante dos seus olhos. O Senhor é comigo, o Senhor é contigo. O Senhor vai à nossa frente, desbaratando os inimigos e nos dando a vitória. Amém? Eu quero fazer uma oração. Você pode se levantar? Você pode repetir essa oração? Vamos repetir com fé. Quando nós profetizamos ou quando nós falamos com fé, o Senhor age na nossa vida. Então vamos dizer assim, Senhor, diga isso, repita, Senhor, queremos nos levantar com fé, seguir tua presença, nos santificar e confiar no teu mover. Que o Jordão que está diante de nós se abra pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero orar. Vamos orar. Pai, queremos louvar o teu nome. Agradecemos a ti por tua palavra e por tudo que aconteceu neste lugar. Peço a ti, Senhor, que derrame sobre nós tua graça e poder. Que sejamos alcançados pela tua graça e misericórdia. Que a tua mão, Senhor, seja sobre nós. Que o Senhor possa dar direção aos nossos passos. Que o Senhor vá à nossa frente, desbaratando os inimigos e abrindo, Senhor, o Jordão que se levanta diante de nós. Que todo obstáculo caia por terra. Pai, que nós possamos ver o milagre do Senhor acontecendo diante dos nossos olhos. Nos abençoe, Senhor. Venha nos abençoar e nos guardar. E nós oramos, crendo no teu poder, crendo no teu milagre, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada igreja do Senhor diga amém.